Imagine só, você acordar um dia, pegar seu celular, abrir o computador e, em vez de dizer, vou dar um Google, você dissesse outra palavra. Parece bizarro, ni? É quase impossível pensar no mundo sem esse nome, que virou parte da nossa rotina. Mas a verdade é que por muito, muito pouco, o Google poderia ter se chamado de um jeito completamente diferente. Essa história começa lá atrás, numa época em que a internet era uma bagunça. Encontrar informação era como procurar um livro numa biblioteca gigante e desorganizada. Você torcia para achar algo útil no meio do caos. Foi nesse cenário que dois estudantes muito curiosos, Larry Page e Sergey Brin, começaram a se perguntar: não tem um jeito melhor de organizar tudo isso? A ideia inicial não era criar uma empresa gigante, era só resolver um problema. Como encontrar o que realmente importa no meio de um mar de informações? Eles queriam um sistema que entendesse quais páginas eram mais relevantes e as mostrasse primeiro. Hoje parece óbvio, mas na época, era revolucionário. No começo, o projeto deles tinha um nome bem estranho. Backrub. Isso mesmo, Backrub. A ideia por trás do nome era que o sistema analisava os backlinks, ou seja, os links que apontavam para uma página para determinar sua importância. Fazia sentido tecnicamente, mas convenhamos, não é um nome muito sonoro, né? Imagine dizer, procura isso no Backrub. Não pega. Eles sabiam que precisavam de algo melhor, algo que transmitisse a imensidão da internet que eles queriam organizar. Em uma sessão de brainstorming com outros estudantes, alguém sugeriu a palavra Googleplex. Googleplex é o nome de um número gigantesco, 10 elevado a um Google, que por sua vez, é 10 elevado a 100. A ideia era perfeita, simbolizava a capacidade de lidar com uma quantidade absurda de dados. A partir de Googleplex, eles pensaram em usar Google. Era mais curto, mais simples. Um dos estudantes, chamado Sean Anderson, foi verificar se o domínio Google.com estava disponível. Só que na hora de digitar, ele cometeu um pequeno erro de soletração. Em vez de Gehu, ele escreveu Gehuji. Larry Page gostou do nome na hora. Soava bem, era único. E mesmo sendo um erro de digitação, mantinha a sonoridade e a ideia de um número imenso. Ele registrou o domínio googlur.com no dia seguinte, e o resto, como dizem, é história. Um simples erro de digitação criou um dos nomes mais famosos do mundo. Pense no impacto disso. Um nome precisa ser fácil de falar, de lembrar e de espalhar. Google é curto, divertido e curioso. Ele não te diz exatamente o que faz, mas desperta interesse. E essa curiosidade é uma força poderosa. A decisão de adotar esse nome, nascido de um acaso, foi genial. Houve momentos em que eles poderiam ter escolhido nomes mais seguros, mais corporativos, mas nomes assim também são mais esquecíveis. Marcas fortes nascem de uma mistura de lógica e emoção. Um nome que soa estranho no começo pode se tornar familiar e poderoso com o tempo, à medida que o projeto crescia e ganhava fama, primeiro entre colegas e professores, depois para o mundo. O nome Google se espalhava junto. Quem usava a ferramenta via a diferença, era mais rápida, mais precisa. E logo, o nome diferente começou a ser repetido em todos os cantos. Uma das coisas mais raras para uma marca é se tornar um verbo. Hoje a gente não pesquisa na internet, a gente dá um Google. Isso mostra como o nome se integrou totalmente à nossa cultura e linguagem. Será que diríamos? Vou dar um Backrub com a mesma naturalidade? Provavelmente não. Esse nome, Google, também deu uma liberdade incrível para a empresa crescer. Por não ser um nome específico, como buscarapidor.com, ele não limitou a empresa a ser apenas um buscador. Se o nome fosse muito restrito, talvez a expansão para mapas, e-mail, vídeos e tudo mais que conhecemos hoje fosse mais complicada. Um nome amplo permite sonhar grande, e foi exatamente isso que eles fizeram. Existe também um fator psicológico. Palavras inventadas, como Google, não vêm com uma bagagem de significados prévios. A marca constrói o significado do zero, com base na experiência do usuário.